Querido aluno, querida aluna, você já deve ter ouvido a seguinte expressão, ou até mesmo falado algumas vezes. Nossa, esse gato é muito ágil. Ou então, muito difícil pegar uma pulga porque ela é muito rápida. O que nós queremos dizer quando falamos que o gato é ágil ou que a pulga é rápida? Falamos da velocidade do gato, da pulga? Ou nós estamos agora falando sobre uma outra grandeza física? É sobre isso que nós vamos tratar na aula de hoje. Muito bom. Note, um gato, a pulga, eles conseguem mudar a sua velocidade muito rapidamente. E isso que dá agilidade. A agilidade não tem tanto a ver com a velocidade final da pulga, do gato, de qualquer objeto ou qualquer cor, mas sim de quanto ele consegue mudar a sua velocidade. E falar em mudar a velocidade num certo intervalo de tempo, nós estamos falando sobre aceleração. Esse é o tema da aula de hoje. Aceleração. A aceleração trata justamente disso, de quanto que a velocidade pode mudar num certo intervalo de tempo. Então, falar da aceleração média, aceleração num certo intervalo de tempo, é justamente isso. A variação da velocidade num certo intervalo de tempo. Lembrando que velocidade é uma grandeza vetorial. Então, a aceleração também é uma grandeza vetorial. Ou seja, pode mudar o seu valor, a sua direção e o seu sentido. E a agilidade tem a ver exatamente com isso, né? O quão rapidamente alguém ou algo pode mudar, aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, mudar a direção. Ou seja, a agilidade tem a ver com aceleração, não necessariamente com a velocidade final. A agilidade indica o quanto aquele objeto, aquele corpo, aquele animal, ele consegue mudar a sua velocidade no intervalo de tempo muito curto. Muito bom. Nesse primeiro vídeo, nós vamos tratar numa única direção, numa única dimensão. Ou seja, vamos falar sobre a variação da velocidade no tempo numa única direção. Em outras palavras, nós vamos falar sobre a variação do valor da velocidade num certo intervalo de tempo. Valor da velocidade. E aí, o valor da velocidade é um número, é um escalar. ΔV sobre ΔT. Não vamos tratar de mudança de direção. Isso trataremos em outro vídeo. ΔV sobre ΔT. Variação da velocidade num certo intervalo de tempo. ΔV, velocidade posterior menos velocidade anterior. ΔT, instante posterior menos instante anterior. Tá? O quanto que o valor da velocidade está mudando. Vamos dar alguns exemplos. Então, vamos aqui montar uma tabela. Tempo e velocidade. Tempo dado em segundos. Velocidade em metros por segundo. Sistema Internacional de Unidades. Vamos supor que no instante zero, um objeto, um carro, um gato, uma pulga, esteja com a velocidade 1 metro por segundo. Passa-se 1 segundo, a velocidade vai para 4 metros por segundo. Passa 2 segundos, a velocidade vai para 7 metros por segundo. Pergunta é, o quanto a velocidade está variando em cada segundo? Vamos analisar aqui do instante 1 até o instante 2. Tá? O quanto que a velocidade mudou. Então, a aceleração média
vai ser velocidade posterior. No caso aqui, 2 segundos. Quanto era a velocidade? 7 metros por segundo. Menos velocidade anterior. No instante 1 segundo, quanto valia a velocidade? 4 metros por segundo. Intervalo de tempo. Do instante 1 até o instante 2, 2 menos 1. Portanto, a aceleração média nesse intervalo de tempo, 7 menos 4, 3, 2 menos 1, 1. Ou seja, a aceleração média aqui, nesse intervalo de tempo, 3 metros por segundo a cada segundo. Ou seja, 3 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração nesse intervalo de tempo. Deixa eu apagar aqui. Então, a aceleração, 3 metros por segundo, ou seja, 3 metros por segundo ao quadrado. Outro exemplo. Aqui uma tabela. Tempo também em segundos. Velocidade em metros por segundo. Vamos supor que no instante 0, a velocidade seja 10 metros por segundo. No instante 1, velocidade 5. No instante 2, velocidade 0. Ou seja, a cada segundo, a velocidade também está variando. Quanto que ela está variando? Vamos ver. Vamos pegar também entre o instante 1 e o instante 2. Aceleração média, velocidade posterior, 0. No instante 2 aqui, ó, velocidade vale 0. No instante 2, velocidade vale 0. Menos, no instante 1, velocidade vale 5. Sobre ΔT, 2 menos 1. Muito bom. Então, vai ficar menos 5 sobre 1. Quanto dá a aceleração média? Menos 5 metros por segundo ao quadrado. Metro por segundo por segundo. Essa a aceleração. Aceleração negativa é. No primeiro caso, por que a aceleração era positiva? Porque o valor da velocidade foi aumentando. Quando o valor da velocidade aumenta, a aceleração é positiva. Porque a aceleração aqui deu negativa. Quando o valor da velocidade diminui, dizemos que a aceleração é negativa. Ah, muito bom. Então, tanto para velocidade positiva, tanto para aceleração positiva, quanto para aceleração negativa, falamos em aceleração. Tá? Aceleração positiva, valor da velocidade aumentando. Aceleração negativa, valor da velocidade diminuindo. Bom, agora vamos falar sobre essa unidade aqui, ó, metro por segundo por segundo. Veja, como é que é isso? Como ficou metros por segundo ao quadrado? Vamos lá. Metro por segundo por segundo. Vou mudar esse S aqui para não confundir com o 5. Vou fazer um S assim. Metro por segundo por segundo. Divisão de fração. Metro por segundo, lembra? Divisão de fração eu transformo isso numa multiplicação, invertendo aqui o denominador. Segundo e segundo dividido por 1 é a mesma coisa, né? Então, eu vou fazer aqui 1 sobre segundo. Então, metro por segundo vezes 1 sobre segundo, ficou metro. Segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Essa é a unidade de aceleração no sistema internacional. Metro por segundo ao quadrado. Mas pode ser também quilômetros
por hora ao quadrado, milhas por hora ao quadrado, pés por segundo ao quadrado, uma unidade de comprimento e uma unidade de tempo elevado ao quadrado. Bom, agora, muitas vezes, principalmente quando a gente está falando de carro, a gente usa uma outra unidade. Imagina o seguinte, um carro que vai de 0 a 100 km por hora em 5 segundos. ΔV, 100 menos 0, 100. ΔT, 5. 100 por 5, 20. 20 km por hora por segundo. Quilômetros por hora por segundo. Existe essa unidade também. Então, eu posso dizer isso. Quilômetros por hora por segundo. Um carro que vai de 0 a 100 em 2 segundos. 100 por 2, 50 quilômetros por hora a cada segundo. A cada segundo, o carro está aumentando sua velocidade em 50 km por hora. 50 km por hora por segundo. Isso é muito usado. Ou, ao contrário, o carro está freando. Ele vai de 100 a 0 em 2 segundos. Menos 100 por 2, menos 50 km por hora por segundo. Essa unidade também é muito usada. Quilômetros por hora por segundo. Resumindo a história, estamos falando sobre aceleração, ou seja, variação da velocidade num certo intervalo de tempo. Aqui tratamos em uma única dimensão, então não houve variação da direção, tá? Mas no conceito de aceleração, aceleração é uma grandeza vetorial. Então, está implícito isso aí também, está incluso a mudança da direção. Um objeto ágil muda a direção rapidamente, ou seja, muda o vetor velocidade rapidamente. Aqui, nesse vídeo, tratamos da mudança do valor da velocidade num certo intervalo de tempo, mudança disso. Então, a velocidade pode aumentar, a velocidade pode diminuir. Quanto maior for a aceleração, maior é esta variação da velocidade num certo intervalo de tempo. Aceleração, um conceito importantíssimo e muito útil na física. É isso que nós temos por hoje e até uma próxima.